Olá a todos e todas, tudo bom? Vamos dar início aqui, a essa minha apresentação. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou cineasta, trabalho com audiovisual, já dirigi alguns projetos autorais, como curtas e documentários, No mercado como profissão, me estabeleci na área de fotografia, sendo em diversas fases da vida, assistente de câmera, operador de câmera, diretor de fotografia. Então, vamos falar sobre direção de fotografia ou cinematografia, termo ainda não muito usual aqui no Brasil, mas adotado por alguns e que para mim eu acho que define muito bem a profissão. Basicamente eu vou abordar aqui trabalhos de ficção, filme ou série, mas se em algum momento eu falar em cinema, entendam, que eu estou falando também das séries ficcionais, tá bom? Na verdade eu falo isso porque assim, na época que eu comecei, essas diferenças cinema e TV eram muito mais definidas. Hoje a gente fala em audiovisual, o que é fantástico na verdade, porque assim, se ampliaram as janelas e as oportunidades. Porém, já aí no título do vídeo surge a contradição: a luz no cinema, teoria e prática. Ok, de certa forma serve também como provocação. Mas eu penso que, na verdade, que o que se faz hoje em dia, em grande parte das séries ficcionais, vem da linguagem cinematográfica, que foi consolidada através dos filmes feitos para o cinema ao longo dos anos. De qualquer forma, eu vou tentar privilegiar o termo ficção em audiovisual. Lendo e estudando o livro 50 anos Luz, Câmera e Ação, do Edgar Moura, Expor uma História, de Ricardo Aronovitch, o diretor de fotografia de Jorge Monclar, entre outros, aliado também à minha experiência em sets de filmagens, criei uma oficina chamada justamente A Luz no Cinema, Teoria e Prática, que tinha uma abordagem mais direcionada para a luz da cena. Dentro desse período que vivemos de quarentena, eu pude assistir no site da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, para quem não sabe, muitas lives com diversos diretores de fotografia. Eu acabei então me alimentando com novas informações, novas ideias, Eu tive a oportunidade de rever alguns conceitos. Portanto, o que eu queria dizer é que o roteiro desse vídeo nasce da oficina, a parte das ideias que eu já tinha apresentado na oficina, mas se atualiza no caminho agora através da palavra desses mestres cinematógrafos. Eu espero que cada um que assista possa aproveitar da melhor maneira possível. Aguardo os comentários aqui embaixo, estou aberto a conversar e a trocar com quem tiver interesse. E se gostar, dá uma curtida aí. Acho que agora escureceu mesmo. Não chegou a escurecer não, já põe de novo. Vambora, vai dar tudo certo. Inicialmente eu vou falar aqui rapidamente sobre os passo a passos de uma produção e como é que o diretor de fotografia está envolvido nesse processo todo. O DF começa lendo o roteiro, que é a primeira coisa, você lê o roteiro do filme, para você conhecer aquela história, começar a imaginar, No primeiro momento você já lê, já vai as imagens surgindo na cabeça. Enfim, aí você faz reunião com o diretor, é importante conversar sobre o filme, sobre o roteiro, sobre a história, e aí começam a surgir ideias também de conceitos, muitas vezes o diretor traz referências, você também pode trazer referências que podem ser, sei lá, fotografias, pinturas, outros filmes, pode ser um livro, uma música, a própria vida real, enfim, qualquer coisa que ajude o diretor conseguir passar a ideia dele, ajudar o cinematógrafo a entender qual o caminho que o diretor quer seguir, de que forma ele pode contribuir para aquela narrativa acontecer como o diretor espera. Enfim, nesse momento também entra o diretor de arte na história, que é
muito importante, né, dentro dessa conceituação, né, preciso entender como ele vai trabalhar os cenários, as locações, enfim, os figurinos também, né, pensados dentro do departamento de arte, né, como tudo isso, né, ele está pensando na imagem, o fotógrafo está pensando na imagem e começam a trabalhar juntos para desenvolver essas ideias, né, é muito importante, né, esse momento antes, né, da pré, né. A pré também muitas vezes varia de filme para filme, tem filmes que você tem mais tempo, tem filme que você tem menos tempo, mas de uma forma geral, né, é um momento importante, né, de acontecer, de se conversar, né, para quando chegar no set você saber o que fazer, as coisas já estarem, né, fluindo e as filmagens acontecerem da melhor maneira possível, sem muitos contratempos, né. Enfim, então, ainda na pré a gente faz visitas de locação. Sobre visita de locação, eu poderia falar rapidamente sobre 2 aplicativos que eu uso bastante. Um é o Sunseeker, que te ajuda a ver a posição do sol, horário que ele nasce, onde ele se põe, essas coisas. Mas também é importante que ele te dá uma variação, né, de acordo com a época do ano, ele prevê essa possível variação do sol. Então, se você vai 2 meses antes da locação, ele já te diz, no dia da filmagem vai estar na posição tal, enfim. O aplicativo tem detalhezinhos, né, que fazem a diferença. O outro, eu não vou recomendar um específico, mas eu uso um aplicativo de visor de diretor, onde você pode botar a lente que você vai usar, em função da câmera também que você vai usar, o tamanho do sensor, ele já te dá a distância focal, e aí você pode ir com o diretor, só com o celular mesmo, você já pode ir olhando alguns planos, determinando algumas posições, algumas lentes possíveis. Isso ajuda também a, né, começar a pensar a decupagem e tudo. Essas fotos, né, durante a visita de locação, você vai tirando fotos e aí vai pensando os planos, né, o que funciona, o que não funciona para a história, o que pode ser legal e tal. Após essa visita de locação, né, a gente começa também a fazer um mapa de luz, pelo menos um primeiro momento, né, começa a pensar possível mapa de luz, né, com as informações que você tem até ali, né, que eu acho que o mapa de luz é uma coisa também que vai desenvolvendo, você começa a fazer, mas de acordo com a definição melhor, né, das situações, da decupagem, da história, enfim, você vai determinando ele cada vez melhor. E você, né, quando faz o mapa de luz, você conta com a ajuda preciosa também do seu eletricista, ou do seu gaffer, né, que é a pessoa responsável, né, diretamente por cuidar da luz no set de filmagem. E ele está muito na pré também, fazendo também visita, dando ideia, dando sugestões de equipamentos, enfim, o eletricista ou gaffer, né, auxilia muito o fotógrafo, né. Outra pessoa da equipe, né, de fotografia é o maquinista, que é outra pessoa importantíssima, que cuida da estrutura do set, a segurança de equipamentos, opera alguns movimentos tipo carrinho, grua, esses, né, suporte, né, para movimento de câmera e tal, tudo isso o maquinista está envolvido, né, aquela estrutura de 3 tabelas, guarda-sol, enfim, monta butterfly, rebatedor, quando é filmagem externa dia, enfim, né, toda essa estrutura, né, que auxilia também a parte da elétrica, né, são 2 equipes que andam muito próximas, na verdade, elétrica e maquinária. E a outra equipe importantíssima, né, do fotógrafo é a equipe de câmera, né, que são os assistentes de câmera, que cuidam basicamente do equipamento de câmera. O primeiro assistente, né, faz o foco, que também é uma coisa importantíssima, ele garante o foco do filme o tempo todo. Tem o logger, que faz a logagem, segundo assistente de câmera, enfim, né, dependendo da produção você tem mais ou menos assistentes, né, em cada uma dessas equipes, né, mas o importante é dizer que estão todas, né, vinculadas ao diretor de fotografia, né, ele que faz o gerenciamento, né, de toda essa equipe, né, todo esse pessoal, né. O maquinista, o eletricista e o assistente de câmera, principalmente o primeiro assistente de câmera, auxiliam o fotógrafo, né, na lista de equipamentos, né, na lista de equipamentos gerais do filme, e o fotógrafo dá ali a lista inicial, a base que ele precisa, os refletores, os eletricistas e os maquinistas vão completando, assistente de câmera também, enfim, aí a gente consegue definir os equipamentos para um filme
E paralelamente a gente também faz testes, né? Muitos testes com lentes, com filtros. Testes, na verdade, buscando, né? esse look, né? Essa imagem, né? Que imagem é essa que a gente vai buscar? Então os testes também auxiliam a testar tipos de lentes, enfim, câmeras, formatos. É sempre legal essa parte de teste, né? Importante de ser feita, né? E é enfim, é uma conversa constante com o diretor, definindo decupagem também, né? Importante quando ele começa a definir melhor as posições de câmeras, os enquadramentos e movimentos de câmera também, que eu queria dizer, porque aí você consegue entender melhor as locações, aquele espaço, como é que, enfim, vai fluir durante a cena, né? E reuniões gerais com outras equipes também é sempre importante, né? A fotografia influencia todas as equipes, basicamente, e na verdade, né, não só a fotografia, né? Eu acho que o cinema é uma arte coletiva, né? Tudo funciona no conjunto, né? Um trabalho de um influencia no trabalho de outro, né? E se todos estão ali, enfim, trabalhando pelo todo, né? Normalmente dá certo, assim. E aí chegamos na filmagem, né? Onde tudo que foi preparado, conversado, né, vai acontecer, mas também assim, não quer dizer que só porque a gente planejou e determinou certas, enfim, uma certa decupagem e tudo, que não possa haver mudanças durante o set. É muito saudável, é muito importante que haja, né, também esse momento de criar, de fazer coisas que você não estava imaginando antes. Tem diretores, inclusive, que não gostam nem de decupar, que chegam no set, não, quero ver os atores, quero ver a movimentação, quero ver o cenário, e aí eu consigo criar. Enfim, são estilos, né? Nós temos que respeitar cada estilo. Outros diretores já gostam de chegar com tudo bem decupadinho, tudo bem amarradinho, plano a plano, storyboard e tal, que também eu acho maravilhoso, enfim, né? São formas de trabalhar e o cinematógrafo, né, tem que estar ali afinado com o diretor. Eu acho que isso é o mais importante no método de trabalho dele, nos conceitos da obra, né? E aí, né, estando as coisas funcionando do bem, havendo esse entendimento, já é um grande passo, né, para que o filme, a série fique bacana, né, funcione da forma que todos esperam. E quando a gente chega no set, né? Então é muito importante, como eu já falei, essa questão do gerenciamento, relação com a equipe, que são muitas pessoas coordenadas pelo diretor de fotografia. E aí, normalmente para iluminar a cena, né? Primeiro a gente faz uma luz base, quando tem oportunidade a gente faz um pré-light, que é quando a gente vai antes, para já montar a luz básica, seguindo o mapa de luz, já deixar tudo adiantado, encaminhado. E depois do pré-light, né, tendo a oportunidade de ver com os atores ensaiando a cena, já no cenário, com a luz pré-montada, é ótimo que você tenha a oportunidade, né, de ir melhorando aquela luz, mas se os atores não fazem isso, que às vezes não fazem, isso depende também do método de direção, você trabalha com alguém que fica lá no lugar do ator, que pode ser um stand-in, que a gente chama, que é aquela pessoa que está lá exclusivamente para isso, para ficar lá, para a gente poder ver a luz, marcar foco, enquadramento. O importante é falar isso, a gente iluminando uma cena, a gente faz primeiro uma luz base, que pode ser um pré-light, e aí depois a gente vai afinando essa luz, cada vez melhorando ela, até chegar numa luz ideal para aquela cena, para aquele momento. E é importante, né, que a exposição esteja boa na câmera, né, esse material esteja bem exposto. Então, para isso a gente usa também alguns instrumentos como o false color, né, que vem normalmente em monitores que tem isso, que você consegue ver as áreas de exposição de acordo com cores, né, então fica uma coisa bem rápida e fácil de ver assim, né, no set, né, bem didática, então te ajuda muito. O waveform também é bastante usado, né, todas as câmeras costumam ter, você já vê o equilíbrio, né, das altas luzes, das médias, das baixas luzes, então são esses instrumentos que nos auxiliam a ver a exposição, né. Fotômetro também é muito bom poder usar um fotômetro, mas
Nem todo mundo usa hoje em dia, né, com as facilidades do digital, você vê ali a imagem direto no monitor. Alguns fotógrafos ainda gostam de usar fotômetro, outros não. Eu, no caso, desde que meu fotômetro quebrou, infelizmente eu não comprei outro, mas venho trabalhando dessa forma e dá certo também. E aí, com a exposição ajustada, é só rodar. Vamos lá. O diretor de fotografia está na pré, está na produção e está na finalização, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre finalização aqui nesse vídeo, que não é o nosso foco, e é um momento também bastante importante ter essa participação, porque ali é que sai a imagem final definida. Não existe assim receita de bolo, fórmula infalível, macete, enfim. Existem procedimentos, né, que podem se repetir em diversas situações, mas direção de fotografia está longe de ser um ofício objetivo, né? A subjetividade flui forte. Não existe exatamente um jeito certo de fotografar, existem estilos, né? É claro que o diretor de fotografia deve estar atento aos requisitos técnicos que precisam ser entendidos e usados a seu favor na construção da imagem. A técnica, porém, a maioria aprende sem problemas. O que diferencia um fotógrafo do outro, eu acho que é o olhar, o seu olhar. Então, assim, primeiramente, queria falar um pouco sobre esse olhar, né? Assim, um deles seria esse, o observar a luz, esse enxergar a luz. Enfim, como é que o fotógrafo escolhe a luz da cena? O que irá determinar essa luz, entendeu? Pensar sobre a luz. E o outro olhar diz respeito, né, à composição e enquadramento. Gostaria de falar um pouco também sobre as minhas inspirações, né, e referências pessoais. No início da minha carreira, eu tive o privilégio de conhecer e conviver com o diretor de fotografia Uli Burtin, né? Sou amigo de seu filho Fábio e iniciamos juntos no audiovisual, frequentando alguns cursos, né, de cinema e de direção de fotografia. Em dado momento, né, de tanto que conversávamos e perguntávamos, o Uli resolveu nos ajudar e passou ele mesmo a nos dar aulas de cinematografia. Juntamos um pequeno grupo de 5 ou 6 pessoas e foi durante essas aulas que aprendi os conceitos básicos de luz que me guiam até hoje. Foi mostrando uma pintura, um quadro que simplesmente ele tirou da parede e colocou sobre a mesa, que ele nos explicou como os pintores pensavam a luz, né? Como a luz era representada ali naquele ambiente, as áreas de sombra, as altas luzes, a direção, a natureza da luz, enfim, estava tudo lá. Aprendi com ele, né, a observar os ambientes, a luz dos ambientes e a trabalhar de forma naturalista. Vem daí então o conceito de luz principal ou key light no termo em inglês. Essa para mim é a ideia fundamental. Em grande parte das situações filmadas existe uma luz única, predominante na cena, aquela que define, né, o desenho da iluminação e o direcionamento da sombra. É a primeira luz a ser pensada, né, e as outras eu acho que vêm em sua função, né. Enfim, um pequeno parêntese só para dizer que existem, claro, outras situações e formas de pensar, né. Isso que eu estou apresentando aqui não é um modelo único, né. Enfim, não existe modelo único, mas na minha experiência é algo que me orienta, né, bastante ao iluminar os ambientes e pensar a luz da cena. Então é isso, né? Eu quero dividir com vocês algo que para mim é muito importante na minha profissão. Dito isso, né, quero complementar ainda que o nosso próprio posicionamento em relação aos ambientes filmados, aos atores, né, que seria a posição de câmera, né, estou falando de posição de câmera, vai determinar a nossa relação com a luz. Anos depois, já como diretor de fotografia de um episódio de uma série, trabalhei com um gaffer, o Juarez Prego. Eu lembro bem que quando a gente ia conversar sobre a luz dos cenários, ia fazer uma visita de locação, a primeira pergunta que ele sempre me fazia: onde é a fonte? Pronto,
Simples assim, definida a fonte principal, o resto vem junto. Mais um tempo se passou desde aí e fui convidado a ministrar uma oficina de direção de fotografia. Olha como as coisas vão se juntando, né? Eu precisava criar então a ementa do curso. Lembrei logo dos ensinamentos, né, de Uli Burtin, porém sintetizadas pela pergunta do Gaffer: onde é a fonte? Daí, de forma bem simples, elaborei o questionamento que orienta a ementa da oficina e boa parte do que estamos falando nesse vídeo. De onde vem a fonte de luz que ilumina a cena? Qual a sua direção, natureza, temperatura de cor e intensidade? Ricardo Aronovitch diz em seu livro que é importante que o fotógrafo observe a luz do dia a dia, né? Principalmente a luz do sol, né? Ele, enfim, parafraseando ele aqui, ele diz assim: observar a luz do dia a dia e pensar em suas variedades tonais. Quer dizer que a gente deve observar que muitos dos conceitos em direção de fotografia estão na própria natureza, basta a gente olhar, né? Vamos pensar sobre o Sol, por exemplo, nossa grande fonte, né? É a nossa referência de luz mais ancestral. Apenas observando o seu ciclo, né, aprenderemos muito sobre a luz, né? Durante o dia, enquanto o Sol atravessa o céu, podemos perceber como a temperatura de cor varia, né, com o horário do dia. Ou então, se o céu está nublado, ou se está céu limpo, ou se você está diretamente, né, recebendo a luz do sol direto, ou se ela está rebatendo em alguma superfície, né, e voltando em você, né, como um rebatedor natural, que às vezes acontece, né, ou mesmo a sua direção, né, porque o sol está em constante movimento e mudando de posição, né. Quer dizer, na verdade mesmo, nós é que estamos em movimento, a Terra, né? Porém, a percepção que temos é justamente essa, que o Sol se move, né? Então, na prática, o que interessa é isso. A luz se move e muda de direção ao longo do dia. Acho que eu vou até tirar isso aqui, ó. Agora é hora de tirar isso aqui. Agora, por exemplo, a luz caiu aqui, a imagem ficou um pouco escura, dei uma compensada no diafragma, né? Apesar de eu estar fazendo um vídeo, né, interno, eu estou filmando com a luz do dia, né, entrando pela janela, iluminando o ambiente. Então, essa variação a gente também está sujeito a ela e o fotógrafo tem que tentar, né, se prevenir. Falando um pouco, né, só rapidamente desse esquema que eu montei aqui para justamente quando a luz começar a cair, a gente tentar ter uma base, algo que dê uma segurada na imagem, né? Eu tenho dois refletores, um LED Fresnel aqui, fazendo a luz principal desse lado, e um painel de LED soft, complementando aqui como luz de enchimento. Eu tinha também aqui um difusor na janela que eu acabei de tirar para difundir um pouco essa luz que estava entrando do sol. Como ela enfraqueceu, eu tirei o difusor, tem só uma cortininha aqui também que continua filtrando para não ser uma luz dura, né, uma luz suave que entra aqui do sol. E aí, fazendo essa compensação, eu ganhei um pouquinho também de sensibilidade. E a ideia é tentar manter um pouco esse desenho de luz. Claro que tinha um raio de sol que não temos mais aqui atrás, né? Posso até abrir um pouquinho a cortina. Não, mas eu perco a minha, né? Esse raio de sol não tem como recuperar, a não ser que eu tivesse um refletor lá fora jogando do alto, um HMI, mas enfim, né, não para esse tipo de produção. Se fosse uma produção de ficção, talvez isso pudesse ser feito, né, isso pode ser usado. Mas enfim, vamos continuar aqui, né, na nossa conversa. Foi só um breve comentário, né, sobre luz, continuidade de luz, né, como também a gente tem que estar sempre atento, né, para essas mudanças de luz. Mas claro que no documentário também, cair a luz no meio é uma coisa aceitável, né, faz parte, né, do dia a dia, né, da realidade, digamos assim. Numa ficção, isso seria completamente inaceitável, né, a não ser que
fizesse parte da história, você mudar a luz bruscamente, né? Mas no documentário você dá uma compensada, mantém a imagem mais ou menos parecida e na finalização dá uma igualada se for preciso, mas funciona, né? Como linguagem funciona. Já na ficção, a continuidade de luz é uma coisa muito difícil de ser lidada, você tem que ter muito planejamento. Acho que o planejamento é o que mais te ajuda a ter continuidade de luz, né? Aliado aos instrumentos, principalmente externa, rebatedores, refletores quando tem possibilidade, butterfly. Tem muitos equipamentos que te ajudam, né? Mas um bom planejamento, antes de mais nada, é o que mais vai te auxiliar, né? Não adianta ter um monte de equipamento e lutar contra o sol o tempo inteiro. É bom jogar a favor e complementando, né, o que é necessário. Vamos observar agora as fontes de luz naturais ou artificiais, mesmo as mais simples, que estão à nossa volta, né, no dia a dia. Por exemplo, durante o dia ou mesmo à noite, vamos abrir as janelas, fechar as janelas da nossa casa, acender e apagar a luz, deixar a luz entrando por uma fresta, né, por uma janela, por uma porta, acender um outro cômodo ao lado e ver como é que essa luz vai influenciar no cômodo em que estamos. Enfim, experiências simples, né, do dia a dia, mas né, olhando para a luz, né, vendo, né, o que ela faz, qual o efeito, enfim, de onde vem essa luz, né? Percebem aí a pergunta novamente? Esse é um exercício interessante, né, para quem tem interesse por iluminação, por iluminar. Costumo fazer inclusive isso, né, nas minhas oficinas, né, e penso que ajuda bastante, né, nesse treino, né, do olhar sobre a luz. Então, eu queria agora propor, né, um exercício também, né, de observação da iluminação, né, como é a montagem, né, luz a luz, né. Estou usando como exemplo a própria iluminação que eu fiz aqui, né, para essa situação de noite, e eu vou acender e apagar cada luz que eu usei e depois acender todas. Enfim, eu acho que isso é um exercício também interessante de observação, né, e ver que efeito cada luz pode causar. E isso também é um procedimento que às vezes a gente usa, não sempre, né, porque às vezes é corrida a montagem no set, mas a gente usa também às vezes para observar, né, o efeito que cada luz sozinha faz, né, e no todo como é que, né, elas atuam em conjunto. Vamos observar. É um pouco daquele olhar que eu falei no início. Basta ver, direcionar os olhos, tentar entender o que se vê, enxergar. É disso que eu estou falando. O olhar faz toda a diferença. E aí eu chego em um ponto importante de minha apresentação. Quem já observava a luz com muita precisão, bem antes dos diretores de fotografia sequer existirem, né, eram os mestres da pintura. Antes de existir a própria fotografia, né, já havia esses mestres pensando a luz. A luz dos quadros, desde sempre, serviu como fonte de inspiração, né, para os fotógrafos. Não apenas, né, a luz, melhor dizendo, né, mas os aspectos pictóricos, né, envolvidos ali na criação da imagem, né, e a composição, o enquadramento também, né. Olhando essas reproduções, podemos entender um pouco melhor do que estou falando. Edgar Moura diz que não se filma com luz dura, né? A única fonte de luz dura admissível é o Sol. Leonardo da Vinci e Vermeer pensaram sobre isso e conceituaram sobre isso em suas obras. De certa forma, esses grandes pintores resolveram o problema de como lidar com a natureza da luz. O Vermeer optou pela luz difusa da janela, como eu mostrei, né, nas fotos, e o Leonardo da Vinci pelo esfumato. Na opinião de Edgar Moura, ninguém fez melhor que eles, nem antes, nem depois. Só uma observação, né, sobre esse termo esfumato, né, que é uma técnica desenvolvida pelo Da Vinci, né, que consistia em fazer
suaves gradações, né, nos contornos, né, uma coisa suave, né, difusa, né, que é o que hoje em dia nós conhecemos, né, como luz difusa, né, iluminar com luz difusa, né, deixa a pele mais suave, contornos suaves. Então esse esfumato, essa técnica do Leonardo da Vinci, né, de conseguir criar esse efeito, né, nas pinturas dele. E a Mona Lisa é um grande exemplo, né, dessa técnica. Em uma live que assisti recentemente, o Walter Carvalho diz que no início da carreira, né, se preocupava intensamente com a iluminação, né. Em conversas com outros diretores de fotografia da época, observava que se comentava muito sobre a luz, sobre o refletor, aquela iluminação e tal, e ninguém falava do quadro, né, da composição, né. E de uns anos para cá ele começou a se interessar, né, a olhar muito mais para o enquadramento, né. Ele diz que os grandes mestres da pintura, né, ensinaram a ele muito mais sobre composição do que necessariamente sobre a luz. Ele considera, né, atualmente, que em primeiro lugar vem o quadro, né, o ver o objeto e o ser visto pelo objeto, como ele mesmo explica, né. Isso é o que faz a diferença, né, o que move o olhar dele atualmente, né. Ele cria inclusive um termo falando em enquadradar, para definir o que considera um novo conceito em cinematografia. Ele, enfim, tem um texto escrito sobre isso, não sei se ele já lançou ou vai lançar ainda, mas aí eu sugiro até que quem tiver mais interesse que pesquise na live dele, que é muito bacana, né? Ele desenvolve um pouco esse tema e, enfim, vai ser melhor ouvir nas palavras dele do que eu falando. Resumidamente, o que me interessa é destacar o valor da composição de quadro em direção de fotografia, tão ou mais importante que a própria luz da cena. Olha eu aí tentando compensar a luz que está caindo. Olha eu aí tentando compensar. Vai ficar de noite. Então, voltando à questão da luz, o ponto fundamental que eu considero para se pensar a iluminação, né? A fonte principal que ilumina a cena, né? Que ambiente é esse onde se desenvolve a ação? Como é a luz naquele local? Quais são as fontes de luz possíveis, né, para cada ambiente filmado, né? E as mudanças de luz dentro de um mesmo ambiente, né? Às vezes as mudanças de luz dentro do mesmo plano filmado, né? Esmiuçando um pouquinho mais essas perguntas que faço, né, ao pensar na iluminação de um ambiente. De onde vem a luz que ilumina a cena? Quando falo isso, eu estou pensando, na verdade, na sua direção. Qual a sua natureza? A natureza pode ser dura, difusa, rebatida, filtrada, né? Pensando ainda na temperatura de cor. E qual a sua intensidade? A intensidade pode ser fraca, normal ou forte, digamos assim, né? Com seus gradientes, né? Que seria a exposição normal, o subexposto e o superexposto. Cabe lembrar aqui, claro, que essas perguntas não serão respondidas de forma aleatória, muito pelo contrário, né? As características da luz de uma cena serão reveladas através do conceito da obra audiovisual, né? Aquele conceito que foi definido com o diretor, né? Como a gente já conversou aqui.
falando de ficção em audiovisual, a fotografia de um filme ou série, né, é importante dizer que ela está sempre atrelada à narrativa, né? Isso é fundamental, né? Se a fotografia não estiver em sintonia com a proposta narrativa, muito provavelmente não será um bom produto audiovisual e muito menos uma boa fotografia. A fotografia ela só funciona em função do coletivo, né? Coletivo aqui entendendo, né, o que funciona para o filme, né, como um todo, né? Eu considero que não existe uma boa fotografia se a obra não for boa, né? Se a direção de fotografia chama atenção e o filme ou a série não, o casamento deixou de acontecer, a cinematografia não ajudou. Enfim, a fotografia precisa se envolver com narrativa e não ser simplesmente bonita. Nessas lives que assisti, né, para a pesquisa desse vídeo, né, muitos diretores de fotografia diziam que o belo, bonito em direção de fotografia é relativo, né? Ninguém quer fazer apenas o bonito, né? Eles consideram que essa beleza da fotografia tem que acompanhar a narrativa, né? O importante é criar imagens que contem a história, né? Independente de serem isoladamente belas, né? Imagens que criem impacto, causem emoções, né? Alguns dizem que gostam mais do estranho, do esquisito, enfim, há várias visões, vários olhares, né? Assim, eu particularmente acho que o cinematógrafo precisa pensar em criar imagens que contem, né, essa história, que sejam narrativas e ao mesmo tempo causem sentimentos, emoções, podem ser positivos ou negativos, mas que toquem, né, o espectador, né? Para mim é isso, tudo se resume em criar imagens cinematográficas. E aqui eu fiz aquela base, né, que eu falei para vocês, a luz foi caindo ao longo da entrevista, chegamos agora aqui no final. Queria só mostrar, apagando as luzes agora. Apaga essa aqui, o soft, que efeito que ele está fazendo, né, que ele estava segurando a base. Pode passar aqui, não tem problema. Isso, aí vai apagar o outro LED, luz principal. Pronto, essa foi a minha base que segurou, né, o entrevistado, no caso eu, né, só para mostrar como é que essa base segurou, né, a entrevista, apesar da luz lá fora já estar bem fraquinha, já virando quase noite. E a janelinha aqui, que era o meu difusor. Claro que eu não trabalhei com isso aberto, porque eu tinha um sol direto aqui batendo em mim, então não tinha condição de trabalhar com isso aqui aberto. Por isso eu usei a própria cortina como um difusor, fiz essa base, que no início marcava praticamente nada e ao longo, né, do momento que a luz foi caindo, a base foi segurando. E vamos ver se deu certo. Eu vou editar, vou marcar a luz e quero ver se funcionou. Enfim, uma tentativa, né, de mostrar um pouquinho dessa prática, né? Enfim, deixa eu ficar aqui na área de foco, eu devo ter ficado desfocado agora. Aqui eu fiz esse plano mais aberto, né, para mostrar mais ou menos o esquema, né, que eu usei aqui para conseguir recortar mais essa luz, né, fazer uma luz bem direcionada. Todos esses panos pretos e bandeiras que você está vendo, que vocês estão vendo em volta aí do globo terrestre, são o que nós chamamos de
Negative Fill Light, que seria a luz de enchimento negativa. Negativo no sentido que ela existe para cortar a luz, não deixar que a luz rebata numa superfície e volte, né? Uma luz que você não quer, né? Então, a gente usa muito o pano preto, né? Que é o Fill Light negativo, que ajuda, né, a cortar essas luzes indesejadas, né? Claro que aqui parte do pano preto está sendo usado como fundo também, né, como cenário, mas eu estendo ele além, né, dos limites. Aqui eu até recolhi um pouco para vocês verem que tem a parede branca também, que estava rebatendo luz. Eu estendi o pano preto todo nela, eu estendi aqui no chão, até no tripé eu botei aqui um cinefoil, né, que o tripé estava brilhando, voltando luz. Tem uma bandeira para deixar a luz que bate ali na parede não voltar no globo. Tudo isso para tirar a luz, né? Muitas vezes o trabalho, né, não é colocar a luz, mas tirar essa luz, né, para a cena não ser iluminada de uma forma que você não quer, né? Então você precisa controlar, né, ter o controle total da luz, tanto a luz que você coloca quanto a luz que você tira. Eu agora vou abrir o refletor, que ele está com uma luz mais recortada. Eu vou abrir ele para vocês observarem melhor, né, o esquema de bandeiras e panos pretos. Tudo isso buscando impedir que a luz volte. Como entra uma luz quando eu tiro a bandeira, ó. Dois outros documentários que eu queria citar aqui, que também eu assisti e me inspiraram aqui nos papos que a gente está tendo aqui, nas ideias que eu estou apresentando, que um é um filme americano que chama Visions of Light, The Art of Cinematography. Esse filme é genial, assim, tem entrevista com os maiores fotógrafos, né, diretores de fotografia, né, da história do cinema, pelo menos até aquela época, né, que o filme foi feito, que é década de 90. Enfim, é fantástico, vários trechos de filmes, eu aprendi muita coisa assistindo esse filme também. E um outro é um filme nacional que, pô, eu achei genial também, que é o Iluminados, da Cristina Leal. É um Visions of Light, só que com fotógrafos nacionais, digamos assim, só que com um diferencial. São 10 fotógrafos e eles são chamados, né, para iluminar uma cena durante o documentário. E essa cena é filmada e é registrada e é feito o documentário da preparação dessa cena. E 10 fotógrafos diferentes, cada um ilumina a cena de um jeito diferente, quer dizer, cada um tem o seu olhar, a sua forma de trabalhar, e é genial também, ajuda muito a gente a pensar sobre fotografia, direção de fotografia, e os depoimentos também são fantásticos, assim, só mestre, né? Só mestre da direção de fotografia nesse filme. Outro filme que eu queria citar é o Casa de Areia, né? Fotografado pelo grande Ricardo de la Rosa. Um filme que me chamou muito a atenção quando eu assisti, eu achei ele fantástico, e aí eu fui assistir aquelas entrevistas do DVD, né? Quando você assistiu o DVD e via depois entrevistas, making off. E aí a entrevista do Ricardo de la Rosa foi muito interessante, assim, ele me atentou para algo que eu até aquele momento eu ainda não tinha parado assim para olhar com mais atenção e percebido certos detalhes, mas porque normalmente é aquilo, né? Você começa a fotografar e você quer fazer o bonito, o belo, você vai fazer uma fotografia que é aquele céu azul, tem aquele filtro polarizador, e você quer deixar aquele azul bem forte, bem bonito, bem azul.
mas você tem que pensar em cinematografia, o que você quer mostrar, né? Um céu azul nem sempre é o melhor para aquela história. Então, assim, eu vi a entrevista do Ricardo Della Rosa e ele falando como que eles trabalharam para que o filme tivesse sempre um céu branco. E qual é o conceito da fotografia? Eles não queriam criar esse contraste azul, areia. Não, o céu também era branco, porque tem a ver com a história. Enfim, se você assistir, também você consegue entender melhor, mas eu achei muito preciso, assim, muito bem pensado, e ele explicando como eles faziam, tinha os horários de sol, né? Nunca podia, tinha sempre que filmar numa posição meio de contraluz, né? Nunca a favor, porque aí é quando o céu está mais azul. Dias nublados para eles eram ótimos. Enfim, todos os cuidados, polarizador, né? Normalmente você usa o polarizador, normalmente não, mas pelo menos os fotógrafos iniciantes, como eu era na época, usa para... Quer deixar o céu mais azul? Não, eles usavam para tirar o azul, enfim, né? Todas essas sacadas que são interessantes e também me ajudou a me tocar. Não, peraí, tem o outro lado também, vamos olhar, né? O branco também é bonito, né? Conta aquela história perfeitamente. O primeiro longa que eu trabalhei como assistente de câmera foi o filme Tainá 2. Foi assim um momento que eu também estava começando, aprendendo, e pude observar o Uli Burtin, né, que já tinha, né, dado aquelas aulas pra gente, mas trabalhando mesmo, né? E só para comentar que esse filme, a iluminação dele era assim, eram grandes fontes únicas iluminando a cena, não tinha assim várias fontes e tal. Deixa eu explicar melhor. Cenas na floresta, né? Eles andando na floresta e tal. A iluminação era porque era como se fosse a luz do sol, né? Uma grande fonte única, forte, distante, e mais nada. Só, e isso só, né? Não é só porque é um mega refletor, mas eu digo assim, simplicidade no sentido de que é uma unidade, entendeu? Faz uma luz, uma sombra, uma fonte principal, enfim, que é única. É interessante isso também. Um outro fotógrafo que eu vi trabalhar em comercial, mas esse foi também o primeiro comercial que eu participei, que era um comercial da Coca-Cola. Nunca mais trabalhei em nenhum comercial da Coca-Cola, somente esse, que foi o primeiro trabalho meu em comercial. Eu era vídeo assiste, mas enfim, fotógrafo JB, um fotógrafo também muito conhecido de publicidade, como ele criava também assim, né, um refletor muito forte, muito potente, pá, e pronto. E aí do outro lado um rebatedor e pronto, estava feita a luz assim. E luzes iluminando áreas enormes assim. Inclusive eu falei agora dele e lembrei também de uma situação. Já estava lá terminando o comercial e de repente chega alguém, assistente de direção, fala: mas e a cena da pizza? Aí o pessoal fala: que pizza? Não, é a cena que vai entregar uma pizza, o motoboy entrega uma pizza. Como assim? Onde a gente vai filmar isso? Não sei o quê. E aí, procura daqui, procura dali, a gente estava naquele Parque das Ruínas de Santa Teresa, e tem um lugar lá que é praticamente dentro do teatro, só que era um chão que parecia um chão de paralelepípedo. Aí eles falaram: vamos fazer aqui mesmo. Eu fiquei assim, caraca, como é que é isso, né? Como é que se pode? Era um chão de paralelepípedo, e o que eles fizeram? A grande sacada. O fotógrafo mandou molhar, botou a câmera de cima, né? Zenital, uma fonte de luz, jogando ali, dando um brilho ali, rasgando aquele chão. E aí um espaço pequeno, não dava nem direito para a moto andar, mas fizeram assim, empurraram assim, a moto chegou e entregou a pizza. Foi, valeu a cena, é isso que eles precisavam, entendeu? Tum de cima, não precisou de grandes cenários, tal, o cenário foi só um chão. Quer dizer, isso me marcou muito, assim, quando, né, eu estava lá presente, estava aprendendo, e ficou ali na minha cabeça, né? Como que às vezes, né, apesar de ser um filme com muito dinheiro, um comercial da Coca-Cola, ele tinha um caminhão gigante, refletores absurdamente grandes, mas naquele momento ali, o que ele usou ali foi a experiência, foi a criatividade, né? Foi a forma
de resolver com a linguagem, né, cinematográfica, a linguagem audiovisual, né, como que você sabendo usar os recursos que você tem à mão, independente se são muitos ou poucos, né, você consegue contar a sua história. Copa 181, filme do Danon Lacerda, o primeiro longa ficcional que eu fotografei. Esse filme tem duas partes bem marcadas, muito distintas dentro da narrativa, e adotamos procedimentos estéticos diferentes em cada situação. Nas cenas de cotidiano do casal, a câmera é fixa, totalmente fixa, a cor mais azulada, contraste médio, a luz de fonte principal difusa e suave. Já as cenas no cabaré são extremamente coloridas, com muitas luzes e brilhos e movimentos de câmera na mão. A câmera sempre na mão. Basicamente, um conceito criado para essas duas situações, que exploramos ao longo do filme e que, no meu entender, ajudam a marcar, né, esses dois momentos da narrativa. Ted Hanna, um filme do Henrique Saladini, um dos filmes em que mais tive essa parceria com a arte, no sentido de criarmos cores por situação, por personagem, por locação. O Ted e seus ambientes têm a predominância de cores quentes, vermelho, amarelo e laranja. Já os ambientes de Hanna têm uma predominância de azul, com uma luz mais branca. Em dado momento do filme, essas cores se misturam também, demonstrando uma fusão entre os personagens. Roger, de Marcelo Quintela. Desculpa se a pronúncia do nome não está correta, tá, Marcelo? Mas eu sempre tive dificuldade de pronunciar esse nome, confesso para você. É um nome de origem, é um nome japonês, né? Roger. É um filme preto e branco. Essa concepção veio do diretor, partiu do diretor, né? É algo que já veio dele, já tinha isso em mente e eu comprei totalmente a ideia e achei que tinha tudo a ver. É uma forma que nós encontramos para imprimir uma temporalidade e uma expressividade à imagem. É algo muito caro à narrativa nesse caso. O Marcelo costuma dizer que nunca imaginou aquela história em cores, né? Ele sempre via a imagem PB. Tem referências a filmes de Ozu também, o Marcelo bebeu nessa fonte. E eu, como sempre adorei o PB, inclusive tive laboratório por anos, achei bem relevante filmar aquele curta, né? Preto e branco, que depois, né, conversando mais, decidimos não ser tão contrastado, assumindo um lado mais claro, mais branco em diversos momentos, tentando criar uma atmosfera etérea. Mesmo destacando o preto e branco, acho que o curta é muito feliz também na composição dos quadros, né? Aquilo que, né, nós já conversamos antes e que aparece novamente, entendeu? Cada plano foi muito bem pensado, enquadrado em cada detalhe. É um caso que exemplifica, né, mais uma vez a questão colocada pelo Walter Carvalho, né, de que o enquadramento é tão ou mais importante que a própria luz do filme. O Nome do Dia, outro filme do Marcelo Quintela que fizemos em seguida ao Roger. Foi tão rica a experiência do primeiro filme em preto e branco que concordamos em dar continuidade a esta estética no curta seguinte do diretor. A razão de atemporalidade também nos influenciou, pois isto era importante em O Nome do Dia. Realmente conseguimos captar uma expressividade única de atores e cenários dessa forma. São filmes que privilegiam os atores, tanto o primeiro como esse agora, O Nome do Dia, que são as verdadeiras estrelas da história. Eu acho que o preto e branco realmente contribuiu para isso. O Nome do Dia tem uma particularidade em que trabalhamos muito o contraste claro e escuro.
Como os personagens estão vivendo o luto, abusamos mesmo de áreas de sombras em diversos planos, contrastando com o figurino de cores claras. Inspirado também pelo filme Ida, um diferencial que adotamos aqui foi dar uma puxada no PB para um tom levemente azulado, criando uma particularidade em relação ao Rouge, que foi um PB mais neutro, criando, de certa forma, um clima único para esse filme. Um outro ponto nesse filme é a sequência final, que foi rodada em cores. Um artifício usado para marcar, né, a transformação dos personagens no final, né, que se libertam daquele momento difícil que estão atravessando. Depois, Marcelo Quintela. Após o resultado satisfatório dos 2 primeiros curtas, resolvemos dar continuidade à estética preto e branco. Muito ainda pela expressividade dos atores, mas também pelo fato de ser um filme com muito escuro. Enterramos ainda mais o preto, buscando uma imagem mais contrastada, buscando imprimir esse momento psicológico por que passa o personagem, enfim, afundado nas sombras. A história é que ele terminou o casamento, né, depois de uma época muito feliz, e, né, daquela ilusão de que tudo vai durar para sempre, e acaba. E aí o filme se passa justamente nesse momento, logo após eles se separarem e o personagem cada vez mais no fundo do poço. Rua dos Bobos, de Júlia Martins. Esse filme era para ser um curta e acabou se tornando um média. Foi também uma experiência muito legal de ter feito, uma das prés mais bacanas até hoje que eu já participei. Rua dos Bobos é um filme de fantasia, em que adotamos também cores vibrantes, buscando criar esse clima com um quê de surreal. Alice no País das Maravilhas foi uma inspiração e referência, por exemplo. Em outros momentos, entramos na cabeça da personagem, né, na sua imaginação, né, quando o pensamento dela vai longe. Uma certa abstração, como um sonho mesmo. Nesses momentos, criamos um clima diferente, com fundo preto e muita fumaça. Um aspecto a destacar foi o uso de Steadicam, buscando movimentos suaves de câmera que acompanham a protagonista em suas desventuras. A câmera se move como se estivesse voando em um sonho. Tem um outro também que é um traveling, só que eu estou operando com a câmera na mão, sentado em cima do carrinho e o maquinista empurrando, né, o que dá também uma estabilidade, mas uma certa fluidez na movimentação da câmera. Dog, de Júlia Martins. Aqui estamos falando de uma animação. Na verdade, o meu trabalho foi filmar basicamente cenários, né, que depois foram usados, né, em computação e criada, né, a história ali com os personagens. Mas não era só filmar cenários, porque o curta também tinha um conceito por trás dessas filmagens, né? E um conceito bem definido, né, e dividido em 3 partes, né? Na primeira, o personagem atravessa um momento de declínio, de rejeição por parte da sociedade. As cores são fracas, esmaecidas, a iluminação mais difusa. No segundo momento, a depressão total, o mundo vira preto e branco, como se ele tivesse perdido totalmente a esperança e o mundo ficado sem graça. No terceiro momento, a revelação, o personagem se transforma. Tudo fica mais belo, mais interessante e colorido. Trabalhando com cores mais fortes e vibrantes, aumentando a saturação da imagem, buscando transmitir esse momento de virada na narrativa. O Gigantesco Imã, de Petrônio Lorena e Thiago Scorza. No meio de tanta ficção, cabe aqui uma exceção. Estou falando de um documentário que dirigi em parceria com meu camarada Petrônio Lorena. O protagonista de nosso filme é uma pessoa extremamente criativa e despojada de conceitos acadêmicos. Ele é um cientista popular que nunca teve estudo formal e que desenvolve diversas teorias e experimentos científicos realmente singulares, numa profusão de ideias quase que infinitas. Partindo desse universo todo particular do personagem, o conceito do filme girava em torno de tentarmos ser bastante criativos também no uso da linguagem.
Na fotografia, isso se revelou nas diversas texturas que buscamos para contar aquela história. Câmeras de vídeo mini DV, que foi, né, no caso, o primeiro suporte digital, depois HD 720p, entramos nas DSLRs Full HD, 16mm trabalhado com dupla exposição Super 8 e 35mm, sendo que o 35mm foi rodado pela câmera construída pelo próprio personagem. Enfim, né, essas diversas texturas transmitiam muito, falavam muito sobre esse personagem, esse protagonista, né? A forma de filmar também despojada, sem muita marcação do plano, deixando muitas vezes que ele guiasse a câmera. Isso também dentro desse conceito, e era assim que o personagem era na vida real, ele que conduzia as conversas, ele que nos guiava. Então essa forma de filmar de acordo com ele mesmo, né? Não é um filme só sobre o personagem, é um filme que tenta ser de certa forma o personagem, entender o personagem, transmitir através da linguagem, da fotografia, quem é esse personagem. O uso de drone também foi outro recurso. E na verdade, antes de ter drone, a gente já pensava em filmar aéreas para essa cena. Essas aéreas, né, o uso de drone dialogava perfeitamente com a história do nosso protagonista. Ele construiu uma asa delta nos anos 70 e iria realizar o primeiro voo na região. Ele não conseguiu voar, porém as imagens no documentário mostram um pouco de como seria esse voo se ele tivesse realizado. Saindo da Sombra, do Henrique Saladini. Às vezes temos limitações de cenários ou figuração, por exemplo, e temos que imprimir uma situação com o pouco que temos à disposição. Por exemplo, tem um curta que fiz há quase 20 anos e estava revendo esses dias por conta da produção desse vídeo. Era uma cena em uma cadeia, mas não tínhamos locação ou cenário e diversas limitações orçamentárias. Então, a direção de arte cenografou uma parede, isso mesmo, uma parede apenas, chapada, com cara de cela de cadeia. Esse era o nosso cenário. Colocamos os dois personagens sentados à frente da parede. Fiz uma luz bem recortada, focada apenas nos personagens, escurecendo bem a parede. A câmera começa em um close do primeiro personagem e vem abrindo bem lentamente até enquadrar os dois. Nem é uma cena tão curta, mas com a ajuda preciosa da edição de som, a história é perfeitamente contada e apesar de não mostrarmos quase nada dessa delegacia, narrativamente o plano é perfeito. Outro plano em situação parecida está no filme Copa 181. Precisávamos gravar um show da protagonista, que não precisava ser lotado, mas também não era um show vazio. Tínhamos pouquíssimos figurantes e um canto de 90 graus de cenário, com paredes escuras. Elementos em cena, um teclado e um microfone. Decidimos por um plano mais fechado da atriz, com cabeças na frente, mostrando o público. A atriz era iluminada basicamente por um contraluz bem marcado e um outro refletor que se movimentava, simulando uma luz de show, e ficava variando entre ela e o público. Inclusive, né, essa movimentação do refletor foi feita na mão pelo eletricista, né, não tinha nenhum aparato tecnológico de mexer a luz, não. Fumaça, muita fumaça, generosamente usada, também contribuiu para ganharmos um fill light no rosto da atriz. A própria fumaça difundia a luz do contra e voltava nela. E era legal, porque como a fumaça ia mexendo, a luz também variava e dava um clima bem bacana. Em alguns momentos a atriz ficava bem escura, mas isso estava totalmente dentro da história, por se tratar de um show de música em um ambiente escuro, totalmente aceitável. Estava ficando interessante, porém, de qualquer forma, ficaria muito pobre para a cena se fosse somente isso, pois a duração não poderia ser tão curta. O personagem precisava contar pelo menos 1 minuto de música. Então a tudo isso que eu já falei, juntou-se um movimento de traveling, paralelo à cantora, com o nosso enorme público de menos de 10 pessoas sentadas à frente da câmera. O quadro nunca largava a atriz, mantendo ela sempre em foco,
que as cabeças da figuração silhuetadas davam movimento e a sensação de público, e o clima de que precisávamos. Deu certo, e considero uma cena bem bonita plasticamente, que foi resolvido com recursos mínimos. Inclusive a ideia de o público aparecer apenas silhuetado era não revelar mesmo, pois alguns atores do filme reforçaram o time de figurantes nessa hora, pessoal da equipe, enfim, ninguém da plateia poderia de fato ser revelado. Os Donos da Morte, de Alexandre Guerreiro. Esse curta foi o terceiro que fotografei, fiz ainda com a turma da faculdade, bem no início da carreira. O plano de que estou falando foi um dos planos mais coletivos em termos de participação de equipe que tenho lembrança de ter filmado até hoje. Era um movimento longo de carrinho, e para dar certo da forma que o diretor queria, foi preciso um certo malabarismo e perfeita coordenação da equipe. A câmera vinha de um super close de uma cruz na parede até um geral do ambiente, no caso uma sala de repartição pública. Porém, a única forma de conseguir filmar o movimento completo era desmontando parte do cenário para a câmera e carrinho passarem, remontando logo após a sua passagem, com o plano sendo rodado. E não apenas o cenário, pois na verdade a atriz também entrava em cena e se posicionava só depois do início do movimento e da passagem da câmera. Um verdadeiro balé, e deu certo. Foi realmente um momento assim, emocionante, né? Todos se abraçaram, comemoraram, foi muito bonito, foi bem bacana, demonstrando ali, né, a união pelo cinema, pela vontade de fazer cinema. Esses momentos, né, bonitos que acontecem. Esses três últimos são exemplos bem simples até, mas que revelam um pouco do que, né, eu poderia chamar de magia do cinema, né? Essa possibilidade de criar situações, criar um mundo todo seu, né? Todo próprio, que se materializa ali na tela e só existe ali mesmo na tela, né? Essa magia que está na tela, né? Mas que também é a magia da filmagem, né? A magia do encontro entre pessoas em torno de um objetivo comum, que é a realização de filme. E como isso se torna um ato de criação coletiva, né? Cinema é uma arte coletiva. Mas um dos méritos dos bons diretores, a meu ver, é justamente conseguir tirar o melhor de sua equipe, né? Que cada um se entregue a seu trabalho, né? E mais, que cada departamento se integre aos outros e se integre ao filme, ao conceito do filme. Se todos caminham juntos e sob a mesma direção, o resultado normalmente é bastante positivo. Eu acho assim, você pode ter milhões de dólares, pode ter nenhum tostão, né? O que mais conta é a criatividade. Independente do seu orçamento, o que sobressai é a sua inteligência no uso da linguagem e dos recursos disponíveis. O mais importante é saber contar uma história.